A Associação dos Jornalistas Cabo-Verdianos vai hoje manifestar-se junto da Procuradoria-Geral da República em protesto pela constituição de arguidos de dois jornalistas e respectivos órgãos de comunicação social pelo crime de desobediência qualificada. Está subjacente a recorrente controvérsia no plano jurídico-criminal e no plano da opinião pública entre o segredo de justiça e a sua violação e o acolhimento constitucional do direito à informação e da liberdade de imprensa, colocados numa posição de confronto como se anulassem mutuamente. Isto é, como se a imposição do segredo de justiça aos jornalistas se justificasse e significasse necessária e, consequentemente, uma contração da liberdade profissional e do seu exercício. Em larga medida assim é. A imposição do segredo de justiça num processo penal deveria visar apenas e tão só a proteção da investigação criminal e não para, como nota o bastonário da Ordem dos Advogados de Portugal, o professor Menezes Leitão, no artigo recente, ser usado sistematicamente como modo de restringir as notícias que respeitem a um determinado processo. Nesse sentido, é uma limitação da liberdade do exercício profissional e do dever dos jornalistas de informar sobre matérias socialmente relevantes e de interesse para a comunidade. A entorse do sistema está no facto de se transformar uma exceção em regra, ou seja, que se ultrapassa o princípio da publicidade processual para colocar em segredo matérias que não constituem factos relevantes para a investigação ou que a possam prejudicar. O Procurador-Geral da República de Cabo Verde tem razão quando diz que o Ministério Público se limita a interpretar e a aplicar a lei e que a contestação dos jornalistas se deveria dirigir a quem tem competências legislativas. É verdade. Mas também é verdade que na história jurisprudencial são raríssimos os casos de condenação dos jornalistas por crimes de violação do segredo de justiça ou de desobediência qualificada, embora persista a ameaça sancionatória no exercício da sua atividade profissional. O que gera alguma perplexidade na opinião pública é o facto dos jornalistas poderem ser julgados e condenados pela divulgação de factos constantes em processo de inquérito em segredo de justiça, quando não contacta diretamente com ele e se limita, como obriga o exercício de sua atividade, a noticiar o que apura junto das suas fontes, que têm o dever de proteger. Não que sejam acusados do crime de violação do segredo de justiça, mas pela armadilha da desobediência qualificada pela divulgação dos factos em segredo de justiça. E aqui está o conflito insanável e que só pode ser dirimido por vontade política, entre a proteção da investigação, que não lhe compete, e o dever de informar, que o obriga. O jornalista deve optar sempre por este último, ainda que isso signifique ser perseguido judicialmente pelo cumprimento dos seus deveres profissionais e deontológicos. Não há que ter receio de afirmar, numa sociedade democrática, a prevalência do valor da liberdade de imprensa e do direito à informação sobre o segredo de justiça. Luís Menezes Cordeiro, no artigo referido, lembrava palavras da antiga Procuradora-Geral da República de Portugal, Joana Marques Vidal, que em fevereiro de 2018 disse não se rever numa sociedade em que o segredo e a opacidade sejam a marca dominante. Isto diz tudo, vindo de uma ex-Procuradora-Geral da República.